Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu peço para os irmãos abrirem no livro de Naum. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, grande em poder, e não irá de forma alguma absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Até aqui, irmãos. Irmãos, indo para o contexto desse texto, Deus, ele levantou Naum para profetizar contra o povo de Nínive. O povo de Nínive tinha recebido a palavra do Senhor através do profeta Jonas. Quando Deus levantou Jonas para ir até o povo de Nínive e pregar o arrependimento ao povo de Nínive, nós vemos no livro de Jonas que o povo de Nínive tinha se arrependido. Eles entraram em jejum, em pranto, se arrependeram do mal que eles estavam fazendo e a ira do Senhor se afastou deles. Mas depois de um século, irmãos, os líderes de Nínive voltaram às suas práticas perversas. Voltaram às suas práticas malignas. Então Deus levantou o profeta Naum para ir até o povo de Nínive e falar para o povo de Nínive que o juízo do Senhor sobre eles estava vindo. Irmãos, nós sabemos pela palavra de Deus que todas as vezes que o povo de Deus se desviava dos caminhos do Senhor, o Senhor levantava uma nação, um reino para corrigir o povo de Deus. E o Senhor, ele levantou o povo de Nínive, ele levantou a Assíria para vir contra o povo de Deus, porque o povo de Deus estava em pecado. O profeta Naum, ele é da época do rei Manassés. Todos já devem ter ouvido falar do rei Manassés. Foi o rei que mais tempo ficou no trono, 55 anos, e foi um dos piores reis que o povo de Deus já teve. Durante o reinado de Manassés, ele colocou idolatria no meio do povo. Ele fazia sacrifícios a ídolos dentro do templo do Senhor. Ele levantou altares a outros deuses dentro do templo do Senhor. Ele levou o povo de Deus à idolatria. E nós sabemos que Deus levantou o povo da Síria, a nação da Síria, e a nação da Síria veio, pegou Manassés e o aprisionou na Babilônia. E foi na Babilônia que Manassés se arrependeu dos seus pecados. Foi na Babilônia que ele, em prantos, clamou ao Senhor e que ele pediu perdão ao Senhor e Deus o perdoou. E Deus tirou Manassés do cativeiro e trouxe ele de volta a Jerusalém. E quando Manassés voltou a Jerusalém, ele fortificou as muralhas, ele destruiu os altares que ele tinha feito dentro do templo do Senhor para outros deuses, ele destruiu os outros deuses, ele fez sacrifícios a Deus em gratidão em arrependimento ao Senhor, e ele exigiu que todo o povo fizesse sacrifícios ao Senhor Deus.
ao nosso Deus verdadeiro. E o povo, de fato, fez sacrifícios ao nosso Senhor Deus, mas em altares idólatras. Porque quando Manassés tirou os altares do templo do Senhor, ele lançou para fora da cidade. O povo ele ia para fora da cidade fazer sacrifícios a Deus em altares idólatras, mas para Deus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Irmãos, nós temos visto nas igrejas de hoje que muitos pregadores pregam: Deus é bom, Deus é amor, Deus te ama, você é precioso nas mãos do Senhor, você é uma joia rara para Deus. Não é de fato mentira. Deus é bom, Deus é amor. Nós somos sim a menina dos olhos de Deus, como Deus fala em tua palavra. Mas eles não falam a outra parte do Senhor. E aqui nós vemos que no versículo 2 fala que Deus é um Deus zeloso e vingador. Em outras traduções fala que Deus é um Deus ciumento e vingador. E que ele se vinga e é cheio de furor. E ele, o Senhor, toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. Essa parte não é pregada nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir que se elas pecarem, a mão de Deus, a ira de Deus virá sobre a vida delas. Elas não querem ouvir que se elas se desviarem dos caminhos do Senhor, o Senhor virá com furor. Nós temos um Deus que ele é misericordioso, um Deus que ele é bondoso, um Deus justo, benevolente, mas nós temos um Deus justo. Nós temos um Deus que o seu caráter é um caráter santo. Ele abomina o mal, ele abomina o pecado, ele abomina a injustiça, a perversidade. E o que é ser perverso? É uma pessoa que tem um coração ruim, que deseja o mal para o outro, que maquina fazer o mal. E nós vemos que Deus ele é contra todas estas coisas. E ele fala aqui na sua palavra que ele se levanta contra os seus inimigos. Um dia, eu e você fomos inimigos de Deus. Como está, irmãos, em Romanos 5:10. Os irmãos não precisam abrir, mas eu estarei abrindo para ler junto com os irmãos. Em Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui fala que eu e você fomos inimigos de Deus, e foi através do sangue de Jesus que nós fomos reconciliados. Foi através do sacrifício de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Mas eu e você éramos inimigos do Senhor. E por ser inimigo do Senhor, a palavra que fala que a fúria do Senhor, a ira do Senhor viria contra os seus inimigos. A ira do Senhor, como do povo de Nínive, ela estava vindo para nossas vidas. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, nós tivemos uma reconciliação com Deus e a ira do Senhor se afastou de nós. Foi o que aconteceu com o povo de Nínive. Quando eles ouviram a palavra de arrependimento de Jonas, quando eles ouviram que a ira do Senhor, o juízo do Senhor viria sobre o povo de Nínive, eles se arrependeram. Eles tiveram uma mudança e a ira de Deus se afastou. Mas logo depois eles caíram na perversidade novamente. Eles começaram a fazer coisas pecaminosas novamente, abomináveis novamente. E aí Deus levantou o profeta Naum para falar para o povo de Nínive que o juízo dele estava próximo do povo. E isso, irmãos, é um alerta para mim e para você. Muitos estão na casa de Deus e acham que por um dia terem recebido o Senhor Jesus e terem sido salvos, vão ser salvos eternamente. Irmãos, a salvação é algo que temos que manter a cada dia. É uma conquista a cada dia.
Muitos acham, não, eu aceitei Jesus há 10 anos atrás, estou na igreja, eu sou salvo. E continuam fazendo coisas que são contra a vontade de Deus, mas acham que são salvos, acham que estão indo em direção à cidade celestial. Mas aqui nós vemos que não, porque na palavra de Deus fala que, em Tiago 4,4 fala que quando nós temos amizade com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E nós sabemos que a ira do Senhor vem contra os seus inimigos. E muitos estão na igreja e ainda são amigos do mundo. Gostam das práticas do mundo, gostam das coisas do mundo e acham que estão salvos. Mas não, estão se transformando em inimigos de Deus. Estão trazendo para si a ira do Senhor. E algo que é muito sério, irmãos, que está lá em Hebreus, no capítulo 6, que diz assim, só um minuto. Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, que diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que cai sobre ela e produz erva útil, provê para aqueles que a lavram e recebe a bênção da parte de Deus. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, coisas que acompanham a salvação, embora falemos assim. Então, na palavra de Deus fala que quando nós, uma vez iluminados, uma vez tendo sido salvos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, uma vez conhecendo o Senhor, tendo recebido o Espírito Santo em nossas vidas, voltamos a praticar aquilo que fazíamos no mundo, voltamos a praticar as coisas perversas. Aqui fala que nós estamos crucificando o Senhor Jesus novamente. E isso, irmãos, fala aqui no versículo 6, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Quantos maus testemunhos nós vemos no meio do povo de Deus? Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem nascidas de novo e fazem práticas perversas, abomináveis e envergonham o nome do Senhor Jesus. Mas acham que lá atrás, por terem recebido Jesus, por terem sido batizados nas águas, por terem um dia recebido o Espírito Santo, estão salvos. E isso que eles cometem hoje não vão interferir na sua salvação. É mero engano, porque isso sim vai interferir na sua salvação e na minha salvação. Por isso que a salvação é algo que nós temos que buscar todos os dias. Nós temos que vigiar todos os dias pela nossa conduta, vigiar todos os dias os nossos pensamentos, vigiar todos os dias aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos. Porque, irmãos, como eu já disse em outras ocasiões, nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas que aparecem no nosso caminho. E são essas pedrinhas que podem nos levar a um tombo muito feio. Não são montanhas. Então, nós temos que estar sempre vigiando, vigilantes na nossa vida espiritual. Temos que estar sempre nos examinando, como Paulo fala, examine-se o homem, pois a si mesmo, para que nós venhamos ver se estamos tendo uma vida condizente com a palavra do Senhor. Nós temos o costume de fazer vista grossa em algumas situações, em fingir que não estamos vendo determinadas situações.
não só na vida dos outros, mas principalmente nas nossas vidas. Nós temos esse costume de não examinar, mas sim fazer uma vista grossa naquilo que nós estamos fazendo, ou até mesmo no que estamos vendo. Mas Deus, ele não faz vista grossa. Deus, ele não deixa passar as coisas que nós estamos fazendo. Nós temos recebido preciosidades do Senhor, pérolas do Senhor, da parte de Deus, através do pastor Sérgio, através dos outros irmãos e irmãs que têm trazido versículos, mensagens gloriosas, com ensinamentos, com exortações. São pérolas que Deus tem nos dado. O que estamos fazendo com essas pérolas? Porque Deus fala, não lanceis pérolas aos porcos. A palavra de Deus é uma preciosidade. Uma vez que você conheceu a palavra do Senhor, uma vez que você aprendeu da parte de Deus, você não é mais ignorante. Tudo que você fizer a partir do momento em que Deus tirou as escamas dos teus olhos, em que Deus se revelou através da tua palavra, a partir desse momento, tudo que você fizer, Deus não vai levar como ignorância, porque você sabe o que é certo, o que é errado. Nós que temos filhos, temos uma responsabilidade enorme sobre os nossos filhos, de orientá-los, de exortá-los, de mostrar pela palavra do Senhor o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, irmãos, nós agimos com idolatria com os nossos filhos. Porque a idolatria aqui que o povo de Deus estava fazendo, sim, era uma idolatria a outros deuses. Mas idolatria, irmãos, ela também pode ser muitas outras coisas. Ela pode ser idolatria do seu cônjuge, idolatria do seu filho, idolatria do seu trabalho, idolatria do seu carro, da sua casa. Alguma coisa nós podemos levantar como sendo um ídolo para as nossas vidas. E quando nós colocamos os nossos filhos como nosso ídolo, muitas vezes agimos com vista grossa pelo que eles estão fazendo. Vemos que os nossos filhos estão fazendo algo de errado, algo que desagrada a Deus, mas para não chatear os nossos filhos, para não confrontar os nossos filhos, nós deixamos passar. Mas Deus não deixa passar. Se nós não tivermos o amor que Deus tem para nós, com os nossos filhos, a consequência do pecado vai ser devastadora na vida deles. Nós sabemos, como diz na palavra do Senhor, que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama, aquele a quem é filho, Ele corrige. Se Deus nos corrige porque nos ama, nós temos que fazer o mesmo para com os nossos filhos. Corrigir, confrontar. Hoje eu consigo ver que em muitas igrejas não há esse confronto. A palavra não vem para confrontar. A palavra não vem para separar ossos e medulas. Não. Lançam palavras para acariciar egos. Lança palavras para as pessoas saírem dali alegres, felizes. Eu tive a infelicidade de ouvir um pastor dizendo que não era mais para pregar arrependimento, mas sim era para pregar só amor. Não era mais para falar sobre arrependimento, mas sim era para falar sobre amor. Nós vemos que é uma heresia gigantesca. Por quê? Porque João Batista, quando foi levantado por Deus, ele foi levantado para pregar o quê? O arrependimento. Jesus, quando veio, o que ele falou? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Foi isso. A palavra de João Batista, a palavra de Jesus, o arrependimento. Agora, hoje, não se prega mais arrependimento, não se prega mais conserto, não se prega mais uma vida de santidade, uma vida de reverência ao Senhor,
mas se prega uma vida de conforto, uma vida onde a vontade do homem prevalece e não a vontade de Deus, uma vida onde o homem é o centro e não Deus. Nós vemos aqui no livro de Naum que Deus, ele mandou Naum pregar contra Nínive, porque Nínive era uma cidade perversa, era uma cidade imperialista, enganadora, era uma cidade dotada de uma ânsia inescrupulosa, arrogante de poder e dominação. Então, nós vemos que Deus, ele se levantou contra Nínive. Nínive, ela tinha se arrependido lá atrás. Ela tinha mudado a sua vida lá atrás, mas voltou para o caminho da perversidade. Voltou para o caminho do pecado. E a ira de Deus veio sobre a vida dela. Veio sobre esta nação de Nínive. O mesmo pode acontecer comigo e com você. Nós, como foi dito em Romanos 5:10, nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos inimigos do Senhor. Fomos reconciliados através do sangue de Jesus Cristo. Fomos purificados, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas se voltarmos às nossas práticas, se voltarmos às práticas pecaminosas, ao caminho perverso, a um caminho tortuoso, a ira de Deus virá sobre as nossas vidas. A ira de Deus virá sobre as nossas vidas. Por isso, irmãos, que é sempre pregado na nossa igreja a constância em vigilância. A constância, irmãos, em santidade, em consagração. Não podemos deixar o inimigo roubar a nossa coroa. Não podemos permitir que a nossa carne queira ressuscitar novamente. Não. Por isso que é necessário, irmãos, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de mortificação da nossa carne, para que nós possamos continuar no caminho de Deus. E nós temos, irmãos, uma grande vantagem. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está para nos ajudar a permanecermos firmes, a nos ajudar a permanecermos na presença de Deus. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Nós não estamos sozinhos. Deus, quando Jesus ressuscitou, Jesus falou que iria trazer um consolador, queria trazer o conselheiro, o amigo, e ele trouxe o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, nós temos a ajuda do Espírito Santo para domar a nossa carne, para nos ajudar com a nossa língua, para nos ajudar com os nossos pensamentos, para ajudar com as nossas vidas, para termos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Mas nós temos que ter em mente que o Espírito Santo, ele é uma pessoa sensível. Ele é uma pessoa muito sensível, que se nós começarmos a entristecê-lo com as nossas vidas em pecado, em coisas erradas, ele sai de nossas vidas e nós nem vamos perceber quando ele sai. Foi assim com Sansão. O Espírito Santo saiu da vida de Sansão quando Sansão começou a sua vida de pecado, a sua vida de coisas erradas. O Espírito Santo saiu da vida de Sansão e Sansão nem percebeu que o Espírito Santo tinha saído. Nós temos que ter uma vida, irmãos, de joelhos na presença do Senhor. Porque, irmãos, o mundo ali fora é um mundo perverso. O inimigo, ele tem se levantado constantemente contra o povo de Deus. Ele tem agido constantemente, tem trabalhado constantemente para tirar os jovens da igreja, para tirar as crianças da igreja, os adultos da igreja. Tem colocado no meio do povo de Deus o pecado. Ele tem, irmãos, influenciado pessoas dentro do povo de Deus. Ele não dorme, ele não descansa. Nós também não podemos dormir, não podemos descansar. Nós temos uma esperança, uma promessa que está aqui em Naum, que diz assim, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade, e Ele conhece os que confiam nele. O Senhor é bom para os seus filhos. Se você for ver o livro de Naum, o nome Naum significa conforto, conforto aos filhos de Israel, aos filhos de Deus.
Deus, ele se levantou contra o povo de Nínive porque o povo de Nínive estava oprimindo o povo de Israel, estava agindo com perversidade contra o povo de Israel. Então Deus se levantou contra o inimigo do povo de Judá. Deus se levantou contra o inimigo do seu povo e destruiu o inimigo do seu povo. E ele faz isso hoje também com os filhos e servos do Senhor. Ele se levanta contra o seu inimigo. Ele se levanta contra aquele que está te oprimindo, contra aquele que está sendo perverso com você. Por isso que a palavra de Deus fala que a vingança pertence ao Senhor. Nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque Deus faz justiça por nós. Aqui diz no seu versículo 8, no versículo 7, o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da dificuldade, Ele vai te guardar no dia da dificuldade, Ele vai cuidar de você no dia da dificuldade, você não estará sozinho. Ele conhece os que confiam nele, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe de tudo que passa na sua vida e Ele vai te ajudar porque Ele é bom. E aquele inimigo que está se levantando contra a sua vida vai ser destruído pelo poder do Senhor, porque Ele vai lutar essa peleja por você. Ele vai guerrear essa guerra por você. Mas para que isso aconteça, para que Deus se levante a seu favor, para que Deus venha ser uma fortaleza na sua vida, para que Deus venha ser bom para você, para que Deus venha se vingar dos seus inimigos, você e eu temos que ter uma vida em obediência, em temor, em santidade. Você vê que o povo de Deus, quando saía dos caminhos do Senhor, Deus levantava uma nação para corrigir o povo. E quando nós somos corrigidos por Deus, irmãos, é doído, é sofrido, não é algo que você não venha sentir nenhum pesar, nenhuma dor, não. O povo de Deus foi levado a cativeiro, como escravo, porque tinha se tornado um povo idólatra, um povo perverso. Mas quando o povo se converteu, quando o povo se arrependeu, quando o povo clamou ao Senhor pedindo perdão e misericórdia, Deus veio em favor do seu povo. E o mesmo Ele faz comigo e com você. Ele vem em nosso favor quando clamamos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós pedimos misericórdia, Ele vem a nosso favor. Deus não é um Deus tirano, eu não quero mostrar aqui um Deus tirano, um Deus carrasco, não. O que eu estou tentando passar para os irmãos é que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que o seu caráter não pode conviver com o pecado, não tolera conviver com a maldade, não tolera conviver com a perversidade. Esse é o caráter do nosso Deus, por isso que Ele é perfeito, por isso que nós podemos confiar nesse Deus, porque não há oscilação no seu caráter. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Os milagres que Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje. Ele é o mesmo Deus. Só que, irmãos, hoje nós vemos muitos coaching, não é? Coaching, falando sobre a palavra de Deus, pregando um evangelho que não existe. Um evangelho de oba-oba, onde o homem está no centro, não Deus. Onde não é pregado arrependimento, onde não é pregado uma vida de conserto, onde não é pregado uma vida de retidão, uma vida de santidade. Quantos jovens em inúmeras igrejas acham normal ir para a balada, acham normal beberem, fumarem, porque na igreja deles não tem ninguém que confrontem eles com a palavra a respeito disso. Então eles acham que não tem problema, que mesmo eles fazendo essas práticas que contaminam o corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se nós fazemos algo que venha prejudicar, que venha trazer prejuízo ao nosso corpo, nós estamos pecando.
Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar, nós temos que preservar o nosso corpo. Ele é o santuário do Senhor, ele é o templo do Senhor. Mas isso não é pregado nessas igrejas. Então esses jovens saem para a rua, para a balada e acham que não estão pecando. E quando vem a ira do Senhor na vida deles, eles acham que Deus é injusto, eles acham que Deus é tirano, que Deus é perverso. Não, Deus está sendo justo. Deus, ele está sendo justo. Por isso que diz na palavra do Senhor, muitos pecam por falta de conhecimento. Graças a Deus, nós vivemos numa igreja onde nós temos conhecimento da palavra de Deus, onde a verdade é pregada, onde a verdade é defendida, onde a verdade é falada com autoridade. Nós temos o conhecimento, nós sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. Nós temos irmãos que nos ajudam em oração, que nos ajudam no evangelismo. Nós não estamos sozinhos. Temos Deus, temos o pastor que nos orienta, temos irmãos que nos ajudam. Mas em outras igrejas nós não vemos isso. Por isso que Deus fala na palavra dele, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Muitos foram chamados, muitos um dia ouviram a palavra de Deus, vieram para a igreja, mas entraram numa igreja de porta larga, onde a verdade não é dita, onde é dito meias verdades, onde é falado um lado e não o outro. E a pessoa continua com as mesmas práticas do mundo, continua com as mesmas práticas que ela tinha antes de conhecer o Senhor Jesus, mas acha que eu disse, não, eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, sou salva, vou ser salva para sempre. E não luta pela sua salvação constantemente, em manter a sua salvação. Nós sabemos que a salvação é pela graça, sim. Nós não somos merecedores da salvação. Nada que nós fizermos, ou nada que foi feito por nós, nos tornou merecedores da salvação. Não. A salvação é de graça. Ela foi dada por Jesus. Mas nós temos, sim, que lutar para nos mantermos firmes, para nos mantermos na presença de Deus, para podermos ser salvos. Porque o céu, irmãos, ele é conquistado pelo esforço. Deus te deu a salvação, mas você agora tem que se esforçar para continuar na presença do Senhor, para continuar nos átrios do Senhor. É uma luta diária, irmãos. É uma luta constante. O inimigo, em todo tempo, ele está tentando roubar a nossa coroa. Ele está tentando nos levar para a perdição. Ele está tentando nos tirar do seio da igreja, da presença de Deus. É uma luta constante. Nós estamos em guerra constante. Não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que lutam contra nós, querendo nos levar de volta para a perdição. Então, irmãos, nós temos que agarrar a oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a palavra de Deus, de nos alimentar do alimento genuíno do Senhor e buscar fazer a vontade de Deus. Não vamos ter vista grossa com as nossas vidas, com os nossos pecadinhos que queremos manter, os animais de estimação que queremos manter. Não. Que isso tudo venha sair de nossas vidas. Que Deus venha fazer uma faxina dentro de nós, acender as luzes do nosso coração, mostrar para nós aquilo que nós ainda temos guardado dentro do nosso coração, que está nos afastando dele, que está entristecendo o Espírito Santo, para que nós venhamos arrancar isso de nossas vidas e ter uma vida condizente à palavra de Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é zeloso. Deus, ele cuida dos seus filhos. Deus, ele protege aqueles que o servem, que o temem. Deus
é amor, Deus é longanimidade, Deus é compaixão, mas Deus é justo, Deus é fogo consumidor, Deus é ciumento, Deus se ira sim contra os seus inimigos e a vingança pertence ao Senhor. Eu espero que com essa palavra nós possamos ter um momento de reflexão, de nos examinarmos, de olhar para dentro de nós e ver aquilo que nós estamos fazendo que tem desagradado ao Senhor, ou aquilo que nós não estamos fazendo que também tem desagradado ao Senhor. Porque se nós podemos fazer mais para Deus e não estamos fazendo, também é pecado. Fé sem obras, ela é morta. Nós temos que botar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido na nossa igreja, através do pastor, através dos irmãos, através do nosso devocional diário. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Nós temos que aprender a ter uma vida de constância com o Senhor. Não uma vida de altos e baixos espiritualmente, mas uma vida de constância com Deus. Deus é maravilhoso. Deus tem promessas extraordinárias para as nossas vidas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Deus é um Deus protetor. É um Deus que provê nas nossas necessidades. Mas Ele é um Deus justo. O que Ele espera de nós é que nós venhamos ser fiéis a Ele, que nós venhamos ser leais a Ele, que nós venhamos colocar Ele como único em nosso coração. É isso que Ele pede de nós, uma obediência, um amor, retidão. É isso que o Senhor pede de mim e de você. Nós vemos aqui que Nínive, ela teve a oportunidade de se arrepender quando Deus enviou Jonas. Mas logo depois, eles voltaram para as práticas perversas. Que isso não venha acontecer comigo, não venha acontecer com você. Uma vez que conhecemos ao Senhor Jesus, que venhamos permanecer na verdade, permanecer na palavra de Deus. Que venhamos permanecer em obediência. E para que isso aconteça, irmãos, é em oração, é em consagração, é em leitura da palavra, é pedindo ajuda ao Espírito Santo, para que Ele venha nos moldar, nos domar, para que Ele venha trabalhar no nosso ser, para que as coisas do mundo que ainda estão em nossas vidas venham ser tiradas, venham ser destruídas de nossas vidas. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Deus, aqui na palavra dele fala, no versículo 3, o Senhor, Ele é tardio em irar-se e grande em poder. Ele é tardio em se irar. Deus, Ele não quer o seu mal. Na palavra de Deus fala que Ele não quer que nenhum dos seus se perca, mas antes que todos venham ser salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus não pode ir contra a sua justiça, contra o seu caráter. Por isso, irmãos, que a vigilância é muito importante. Se você estiver buscando a Deus com sinceridade, buscando a Deus com retidão, buscando a Deus com coração contrito, quebrantado, você pode ter certeza, Deus vai te ajudar. Deus vai derrotar os seus inimigos. Deus vai te proteger. Deus vai te colocar debaixo das suas asas. Deus vai levantar uma fortaleza diante de você e mal nenhum chegará na sua vida. Deus vai te abençoar. Mas para isso, irmãos, temos que ter uma vida de obediência, de santidade, de retidão, de amor ao Senhor, uma vida de vigilância. E assim eu agradeço a minha oportunidade.